Olá, como estão? Como sempre, espero que estén bien en las manos de aquel que nos cuida, aquel que nos protege. Sempre la fidelidad a Dios rinde frutos para aquel que es obediente. Y de hecho, en esa ocasión hablaremos sobre la obediencia. Para aquellos que les gusta anotar títulos de sermón para buscarlo después en internet, con mucho gusto te lo doy. Hablaremos hoy de obedecer a Dios. Y quiero empezar con un comentario. Ustedes saben que a mí me encanta la Navidad. Y la historia de la Navidad es hermosa. Todos estamos familiarizados con la historia de Navidad. Tú estás pensando, pastor, ¿qué tiene que ver la Navidad con la obediencia a Dios? Lo vas a ver. Porque en la Navidad hay un personaje cuya vida fue trascendental para que tuviéramos un Salvador. Él no fue el papá biológico de Jesucristo, pero sí fue el papá terrenal, y hablo de José. No hay una sola palabra de José registrada en la Biblia, pero su silencio y su obediencia hablaron más que 1000 palabras. La pregunta es, ¿alguna vez te has colocado en las sandalias de José? Diría zapatos, pero hace 2000 años no había zapatos. ¿Alguna vez te has colocado en las sandalias de José? Para que vea el contexto. Aquí tenemos a un hombre que descubre que su prometida está embarazada. Que no es de él, claro que no es de él, no habían tenido intimidad, estaban desposados, no casados. Eso desposado es así. Había un contrato, todavía en algunas regiones de Israel se hace, había un contrato, eran como novios, pero ya prometidos a casar. Entonces el novio tenía un año para preparar casa para la novia, y después de ese año se casarían. Por eso Cristo cuando fue al cielo dijo, es necesario que yo vaya, para que yo prepare casa, para que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. ¿Qué es lo que está haciendo él allá? Preparando lugar para la novia. Y un día seremos testigos de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. O sea, ese es el panorama general de lo que estamos hablando hoy. La obediencia de un hombre. Es avisado por un ángel de que su prometida está embarazada. Él sabe que el hijo no es de él. Y tienen que creer que lo que hay en ella es de Dios. Es mucha información para asimilar, ¿verdad? En un instante, el mundo de José se vino abajo. Porque él soñaba con una boda como es. Estoy seguro que María también soñaba con una boda como es. Esta no es la forma, escuche eso, no es la forma que suponía que su vida tenía que ser. ¿Conoces esa sensación? De que esa no es la vida que tú querías. De que não era assim como havias planeado. Para ele, simplesmente isso não tem sentido. Levanta a mão que conhecem essa situação. Se la conhecemos. Pero aí entra a obediência. Senhor, se tu dizes, eu lo hago, aunque eu não entenda o que estou fazendo, pero lo voy a hacer, Senhor. Quizá, e hablando aterrizando a nossa vida hoje, verdade? Quizá tus finanças não sejam a maneira em que tu havias pensado. Te llega uma notícia de que en tu trabajo empezaron despidos y la tensión aumenta. Te llega la noticia de que un familiar está enfermo y en esa época que estamos viviendo, eso es terrible, ¿verdad? La noticia asusta, alguien está enfermo en tu familia. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas esa información? ¿Qué haces cuando las cosas aparentemente no tienen sentido? ¿Qué haces? José escogió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso cambió todo. Para él nada tenía sentido, pero decidió obedecer. Y eso cambió toda su vida. Decidió obedecer a Dios, aunque no comprendiera lo que estaba pasando. Hay personas que dicen, si yo no entiendo a Dios, Dios no existe. No, eso es soberbia. La palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos mucho más altos que los nuestros. Cada vez que intentamos razonar con Dios, perdimos y perderemos siempre. Desgraciadamente en nuestros días la palabra obedecer tiene una connotación negativa. Vemos la obediencia como una sujeción forzada, una esclavitud no deseada. Vemos la obediencia como debilidad. Escuchen eso, como debilidad. Así han cambiado las cosas. Por hacer algo que no queremos y lo hacemos por miedo. Miedo al castigo. Pero ojo, esse não é o tipo de obediência que vemos na palavra de Deus. Assim não é a obediência na palavra de Deus.
He comentado em Graça e Paz em várias ocasiões e essa é uma mais. A Bíblia é um livro de equações. Equações de vida, não todas equações matemáticas. E aqui te vou dar a primeira dessa noite. Há várias, pero essa é a primeira. Na Bíblia, a equação da obediência é assim. Se temos uma pluma, escreve: amor mais confiança mais acção é igual a obediência. Te lo repito. Amor más confianza, más acción es igual a obediencia. Esta es la ecuación del amor en la Biblia. Vamos a Juan, por favor. Vamos a comenzar la historia aquí. Juan, capítulo 14, versículo 15. La palabra dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. De verdad lo amamos. ¿Sabe qué? La obediencia es hija del amor. Puedes obedecer sin amar, pero no puedes amar y no obedecer. La obediencia viene de saber que Dios te ama, entonces tú le amas en respuesta a ese amor. Muchísimas personas piensan que la obediencia tiene que ver con tener miedo a Dios, pero Dios quiere que veamos la obediencia a Él como una expresión de nuestra relación de amor, no como sujeción ciega, sino una obediencia en amor. Y del amor sale también la confianza. Si confías en lo que Dios te está diciendo y crees que te ama, eso te lleva a hacer algo. Eso te lleva a la acción. Debes tener los tres. Escuche eso. Tienes que tener los tres en tu vida. Pues la acción sin amor es religiosidad muerta. Y amor sin acción son solo palabras, nada más, de labios, pero no de corazón. José fue capaz de aceptar lo que María y el ángel le dijeron debido a su relación con Dios, debido a que tenía una relación cercana al Señor. Él sabía que Dios lo amaba y él sabía que amaba a Dios. Confió en Dios y tomó la decisión de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, aunque para él no fuera nada lógico. Porque te voy a comentar algo. El contexto es ese. María tenía entre 15 y 16 años. José tenía 20 y 21 años. Eran muy jovencitos. Era la edad promedio que se casaban en el Oriente. Todavía, pero allá. No aquí, allá en el Oriente. Es costumbre, nada más. Es costumbre. Pero te puedes imaginar una adolescente embarazada sin haber casado. La sentencia, la condena era terrible. La llevarían fuera del pueblo, la apedrearían como adúltera, como fornicaria. Y claro, moriría ella y el bebé. La única manera de salvar a la mujer y el bebé era que el violador asumiera la culpa. La Biblia menciona que José pensó en escribir una carta de divorcio hasta que el ángel apareció y dijo: no lo hagas, y lo vamos a ver. Pero essa carta de divórcio é mais que uma carta de divórcio, era uma carta de culpabilidade. José estava disposto a dizer: mira, em uma das visitas como noivo e desposados, eu la forcé, eu la embaracé. E nesse caso cambiaria toda a situação, se preservaria a vida de Maria e del niño. O bebê cresceria como hijo de seus abuelos também. Pero el varón sería llevado al desierto. Le entregarían agua, comida para 3 días y lo aventaría al desierto, diciendo: si alguna vez otro ser humano te ve la cara, tiene derecho a matarte. Entonces moriría en el desierto. Ese era el amor que José tenía por María. Estaba dispuesto a hacerlo hasta que el ángel intervino. José decidió aceptar lo que había en María como siendo de Dios. Ahora, a pessoa se pergunta: como era Maria? Como era José? Não sabemos, não há um indicativo. Não sabemos, pero algo sim estamos seguros. Eram boas pessoas. Maria era uma boa chica e José era um bom chavo. Por que te digo isso? Porque entre tantos a escorrer, Deus escorreu esses dois para ser o canal de bendição de nascimento de seu filho aqui na terra. Tinha muito por que escorrer, havia muitas opções. Sin embargo, escorreu a essa muchacha e a esse muchacho. Sí, eram muito especiales para Deus. Por isso sabemos que Deus teria um trato especial com eles. José decidiu obedecer, confiou em Deus, tomou a decisão
de fazer o que Deus estava pedindo. E a causa disso, a vida de José sigue impactando nossas vidas hoje, passados mais de 2000 anos. Sua obediência. José tomou ações que demonstraram sua obediência completa a Deus. Porque há pessoas que obedecem a metade, isso não é obediência, lo vamos a ver um ratito mais. Com Deus é todo ou nada. Ou lhe obedecem todo, ou não lhe obedecem nada. Mateus, capítulo 1, versículo 20, a palavra diz assim: E pensando ele nisto, he aqui um ángel del Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele dijo: José, hijo de Davi, não temas receber a Maria, tu mulher, porque lo que en ella es engendrado del Espírito Santo es. Uau! 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não falava com nadie. E uma noite falou a esse muchacho, que não tinha nada de especial, mas era bom muchacho, escorrido de Deus. E então le aparece em sonho e diz: Não temas tomar o que em tu prometida hay, porque não te traicionou, não tem outro homem, ela te ama, e Cristo la ama, e o que há em ella é de parte de Deus. Que hizo José? Escute isso, Mateus 1:24. E despertando José del sueño, hizo como el ángel del Senhor le había mandado e recebeu a sua mulher. Se enfrentaram a uma situação terrível. Sabe qual é a fama que tinha essa família onde viviam? ¿Te puedes imaginar isso? A carga social e cultural sobre os três. Te vou dizer qual era a carga. José era conhecido como el marido bobo, el marido traicionado. Maria era conhecido como uma adúltera, uma fornicária. E Cristo, e perdão pela palavra que vou usar, Cristo era conhecido como el hijo bastardo, nascido fora do matrimônio, que não era hijo de José. Sabe quando essa situação sanou um pouco? Em las bodas de Canaã, quando Cristo tinha 30 anos de idade, seu primeiro milagro. Estava Maria na casa, isso é outra predicação, eu já expliquei em Graça e Paz várias vezes por que Maria servia as mesas, porque na cultura judia sempre havia uma tia del novio ou a novia que se encargava disso, por isso sabemos que ela era tia de um deles. Então, eram familiares de Cristo. Foi a primeira vez que os recebem em sociedade outra vez, 30 anos depois que Cristo havia nascido. José já não aparece, estava morto, já não estava aí, verdade? Mas essa é a história. Despertou e obedeceu. José não se quejou, não falou, não gritou, não quedou enojadíssimo, simplesmente lo hizo. Quando Deus habla, José actúa. El amor e a obediência na ação. Se crees que Deus te ama e queres viver uma vida de obediência em resposta a seu amor, então é assim como devemos responder todos, assim como José, de imediato. Vivir em obediência imediata a Deus é um tipo de vida que respira tanto emoção, como esperança, como alegria. Por que te digo isso? Mira, he conocido a muitos siervos de Deus, a muitos homens e mulheres de fé. Todos eles diferentes uns de outros, em diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes países, pero todos têm algo em comum. Quando eles sentem que Deus está dizendo que hagam algo, eles não se queixam. Seja o que seja que Deus está pedindo, dão um passo adelante e lo hacen. É um denominador comum na vida do cristiano vitorioso, a obediência completa hacia Deus. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, a palavra diz assim: Pois este é o amor a Deus, que guardemos os mandamentos, e os mandamentos não são gravosos. Não são gravosos. Significa, o passagem diz assim: e nisso consiste o amor de Deus, em que obedezcamos seus mandamentos. E esses não são difíceis de cumprir, não são gravosos, não me vão a dañar. Cada vez que eu obedeço a Deus é para mi próprio bem. Obedecer a Deus não te daña, hermano, hermana, amigo, amiga. Obedecer a Deus te levanta, te restaura, te sana. Hazlo, hazlo. ¿Sabes o que passa? ¿Sabes o que passa quando Deus nos pide que hagamos algo e lo posponemos? ¿Sabe o que passa? Será mais difícil hacerlo depois. Se Deus está pedindo que hagas algo e estás posponendo isso desde há várias semanas, meses, anos, te será muito difícil hacerlo agora, pero todavía lo puedes hacer. Se não obedecemos a Deus de imediato, essa falta de imediatez
provoca um obstáculo. Se não obedecemos ahorita, será mais difícil obedecer depois. ¿Verdad? Algumas pessoas são excelentes em lo imediato. Podem saltar de uma coisa a outra imediatamente, pero não são muito buenos em perseverar. Outras pessoas são muito buenas para perseverar, pero les toma muito tempo decidir fazer algo. São os dois extremos do mesmo espectro. ¿Te das conta disso? Alguns são muito buenos. Oh, sí, Senhor, lo voy a hacer. Pero não perseveram, não mantêm. Outras pessoas são muito boas em manter e perseverar, pero les custa muito trabalho chegar a esse ponto. Para viver a apaixonante vida de fé que Deus planeou para ti, necessita ser bueno em los dois, tanto no aspecto imediato como no aspecto de la perseverancia. E ambas coisas requerem que te mantengas enfocado e confiando em Deus. Ambas coisas, senão não vas a poder. José não entendeu o que significava para Jesus ter o nascimento de uma virgem. Ele conhecia a história, pero em alguns momentos, como a nós nos passa, entra a dúvida. Não entendia que Jesus seria Deus em carne humana. Não podia entender isso. Sabia a história, claro, todo ninho conhecia a história. Oh, de ti, Belém Efrata, a mais pequena de ti nascerá o Salvador. Eles sabiam, pero eles não eram de Belém, pero devido a Augusto, seu empadronamento, tiveram que ir a Belém, e aí nasceu Cristo. Ou seja, se cumpriu a profecia. Ele não sabia o conteúdo de todo o que estava sendo, só obedecia ao Senhor. Pero ele sabia o que Deus lhe dijo que hiciera, assim que José lo hizo confiando em Deus. Ele não pediu toda a informação, porque há pessoas que dizem assim, hasta que eu tenha toda a informação, vou actuar. Nunca la tendrás. Nunca la tendrás. É um processo de vida e de fé. José seguia confiando no Senhor. Era um recém-casado que não teve uma luna de miel. E seu novo matrimônio não era algo que ele havia planeado, mas seguia confiando. Maria estava embarazada, o filho não era de ele. Claro que depois tiveram outros filhos, José e Maria, está na Bíblia. Mínimo tiveram 2 irmãs, porque uma vez buscaram a Cristo, estavam ensinando na sinagoga e disseram, tus hermanos e hermanas estão aí afuera. E a pesar de que han enseñado de que a palavra são seus primos, não eram primos, a palavra aí é hermano em grego, o original disse que eram hermanos carnales. Então, deixemos de pensar outras coisas, porque por muito tempo, por miles de anos, ha enseñado que o mensaje foi, tus primos e primas estão aí afuera. Não eram primos e primas. Aí habla hermano e hermana, hermanos e hermanas, carnal, ou seja, hijos de José e Maria. Claro que Cristo foi primogênito, seu nascimento foi sobrenatural, pero bueno, essa é outra história. Ele tinha uma família, ele tinha hermanos e hermanas, pero José não participou no nascimento, na gestação, digamos assim, de Jesucristo. Lo sabemos muito bem. José não entendeu o que significava para Jesus ter esse tipo de nascimento, pero obedeceu. Sabia que tinha que nascer de uma virgem. Mas sabe que é algo muito curioso. Outra explicação para virgem é que, segundo a cultura judía, era uma mulher que não tem filhos. Também é virgem. Pero aí, a palavra virgem é exatamente o que é. Alguém que não ha tenido todavía conjunção carnal. Esse aspecto é diferente a lo que a cultura judía mencionava. A pergunta é, e aí vai para ti, para mim, para todos nós outros. O que vas a fazer quando a vida não funcione como tu planeaste que devia funcionar? O que vas a fazer quando as coisas não são como querias que funcionaram? O que vas a fazer? 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, a palavra diz assim, que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos. Aparentemente todo está mal, pero todo terminará bem se colocas a Cristo na equação de tu vida. Ele cambia a situação. Ele cambia o panorama. Não sei por que algumas pessoas, de verdade não sei, não entendo, porque algumas pessoas são diagnosticadas com câncer terminal.
Eu não sei por que algumas pessoas han fallecido nesse processo que levamos desde há um ano a nível global. Não entendo, não sei. Não sei por quê. Todos temos dúvidas assim, verdade? Eu não sei por que alguns filhos se rebelam tanto contra seus padres. Eu não sei por que sucedem tantas coisas que não têm nenhum sentido. Não tem sentido. Pero, sabe algo? É alentador saber que alguém tão importante como Pablo escreveu algo. Ele também tinha dúvidas. E o que escreveu nos ajuda. Pablo, palavras mais, palavras menos, sua mensagem era: não sei por que sucedem as coisas, pero eu todavia decido não dar-me por vencido. Todavia vou a caminhar. Bueno, é bom saber que podemos confiar em Deus e que Ele sabe coisas que nós outros não sabemos. Tem duas opções na vida: ou confias em ti ou confias em Deus. Que decides tu? Ele ha prometido que um dia pondrá todo isso em ordem. Todo terá uma explicação. Pero Pablo menciona, são mistérios de Deus. Só no céu saberemos algumas coisas. Um dia reunirá todos os que confiam em Ele. Hasta entonces, há duas maneiras de viver a vida. Ponga atenção aqui, por favor. Hasta que esse dia chegue, hasta que estamos em um lugar perfeito como o céu, porque seguimos na terra e aqui nada é perfeito. Só o Cristo, claro. Pero, bueno, hasta que esse dia chegue, há duas maneiras de viver tu vida. Podes viver com a sensação de que Deus te deve uma explicação para todo o que haga, ou podes viver dando-te conta de que Deus não te deve nada, pero te ha dado todo. Eu que tu me quedaria com a segunda maneira de viver. Se vives a vida sentindo-te como que Deus te deve uma explicação, terminarás amargado e frustrado, porque Deus não te deve nenhuma explicação, nem a mim, nem a nadie. Ele é Deus. Pero aunque não te deve nada, repito, te ha dado todo. Todo o que temos pertence a Ele. Te deu seu próprio Hijo, acuérdate. Te deu o regalo de la salvação e vida eterna. Te deu a promessa de estar com Ele para sempre. E esses são enormes regalos. E não te pediu nada em câmbio, verdade? Não te pediu nada em câmbio. Por lo tanto, o regalo que podemos dar a Deus é a obediência completa e total. José e Maria tiveram que deixar muitas coisas atrás devido a sua jornada de fé. Deixaram todo o que conheciam, deixaram suas famílias, deixaram sua cultura, deixaram seu meio para ir a Egipto em obediência a lo que Deus les havia dito através do anjo. Sacrificaram sua comodidade a um nível que tu e eu não podemos entender. Não é o mesmo viajar hoje que hacerlo hace 2000 anos. Verdade? Não é o mesmo. Esse quadro de Navidad, onde está José e Maria montada em um burro, esse quadro é uma fantasia. Isso não foi assim. Não se menciona que havia um burro levando a Maria a Belém. Quero que entendas isso. Mas bem, depois que foram a Egipto, já tinham um burro. Já podiam comprar algo. E foram a Egipto dessa maneira. Pero chegaram a Belém caminhando. Ambos caminaram. A história de Navidad, se lê a Bíblia com atenção, não existe essa história de que Maria montada em um burro e José levando o burro a Belém, e a estrela existe, claro, claro que existe, mas me refiro a esse quadro pictórico, gráfico e ilusório de Maria montada em um burro e José levando a Belém. Isso não está na Bíblia. O burro existiu para ir a Egipto, mas não antes. De hecho, es curioso, una vez al año, en Gracia y Paz, en época de Navidad, hacemos un juego en la familia. El juego es, ¿qué tanto sabes de la Navidad? Y esa es una de las preguntas. Bueno, esa es otra historia, pero un día lo vamos a hacer para que los que no son de Gracia y Paz puedan disfrutar. Aprendemos mucho con eso. ¿Qué tanto sabes de la Navidad? Es el juego que hacemos en Gracia y Paz. Pregunta y respuesta en épocas de Navidad. Y regresemos aquí, por favor, a José y a María. Sacrificaron su comodidad a um nível que tu e eu não podemos entender. Sabe por quê? Às vezes não é cômodo confiar em Deus e seguir seu plano. E isso estou de acordo. Às vezes não é nada cômodo fazê-lo. Devido a que nos sentimos cômodos, muitas vezes com coisas que não são boas para nós.
Nos sentimos cómodos com coisas equivocadas. Nos sentimos cómodos com nossos pequenos hábitos e rituales. Las cosas que nos detienen donde estamos, en lugar de llevarnos a donde Deus quer que estemos. A pergunta é, ¿en qué te estás aferrando que não te deja mover hasta donde Deus quer que estés? ¿Qué te está impedindo hacerlo? Mateus capítulo 2, versículo 13 al 15, a palavra diz assim: Depois que partiram ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe lo curioso aquí? Es que el pasaje dice: toma al niño y a su madre. Nunca dice: toma a tu hijo y a tu esposa, porque no era su hijo. No era su hijo. Escuche bien eso. Y todavía no era su esposa. Se casaron después. Todavía José no había conocido a María como mujer. A eso voy. Es esto. La Biblia es muy detallista en esos aspectos. Ese es uno. El ángel dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Nunca dijo: toma a tu hijo y a tu esposa. Se entregas, escute isso, se entregas tu salud a Deus, provavelmente significará que deves de renunciar a alguma de tus comidas favoritas. Os que são de graça e paz sabem que eu sou fanático de las papitas. Me encantam as papitas. Pero devo cuidar-me, senão, como todo o que há, não se pode ser assim. Se entrego minha saúde ao Senhor, tendrei que checar o que estou comendo e o que não estou comendo. Se lhe entregas tus finanças a Deus, provavelmente eliminarás algumas coisas de tus gastos para poder diezmar, para poder ofrendar, para poder seguir adelante em bendição de tu Senhor. Sabe que não é nada cômodo romper um hábito, não lo é. Não é cômodo enfrentar um medo, não lo é. Não é cômodo ir a algum lugar em que nunca has estado ou perdonar a pessoas que te han herido. Não é fácil. Quem te dijo que era fácil? Se fora fácil, todos lo harían. Só os cristianos lo hacen, porque os cristianos são valientes. Pero crescer e cambiar sempre vem através de um processo de fazer coisas que não são cômodas. Tens que sair de tu zona de conforto, assim como José e Maria saíram. Pero se não tomamos perdão nessas decisões, ou seja, se não decidimos obedecer a Deus, aunque não seja extremadamente incômodo, se continuamos aferrando-nos a algo que nos hace sentir cómodos, terminaremos dando a espalda a Deus, quem é a fuente de todo nosso bem-estar. É um processo de lejania de Deus. 2 Coríntios 1:3, a palavra diz assim: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Una nota pequeña: consolación es sentirte cómodo, es tener bienestar. Isso é consolar, isso é consolação. Tu consolas a outra pessoa, haces com que a pessoa esté bem, verdade? Por uma palavra, por um abraço, é isto. Isso é consolação. Deves reconhecer que Deus é a fuente de todo tu bem-estar. É isto. E no momento em que decides obedecer a Deus, tu antiga maneira de viver te intentará detener para que não chegues onde Deus quer que estés. Por isso, só os valientes cambiam, porque só os valientes obedecem. Regressemos a José por um momento. Tan incômodo como lo foi para José mover a sua família a Egipto, agora imagínate el temor tan grande que tendría de obedecer el mandato de Dios de regresar a Israel. De ahí había salido con peligro de muerte y ahora regresa a Israel. Sería como regresar a la boca del león, a la toca del lobo. Tendría que tomar a María y a Jesús de regreso, donde la vida de su hijo estaría en peligro. Pero debido a que José confiaba en Dios, José aceptó el riesgo y obedeció debido a que ele sabia que devia estar no lugar onde Deus lhe estava indicando que tinha que estar.
con todo el peligro, él confiaba en Dios. Él obedecía a Dios. Mateo, capítulo 2, versículos 19 y 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, va de nuevo, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Obedecer a Dios implicará muchas veces correr riesgos. Correr riesgos. El Salmo 56, versículos 3 y 4 dice así, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Ojo que dice, cuando siento miedo. No si llego a tener miedo. Porque tendrás miedo. Todos tendremos miedo alguna vez. Quizá queramos vivir una vida sin miedos en este mundo. Pero eso no va a suceder aquí. Solo en el cielo no tendremos miedo de nada. En esta vida, todos vamos a enfrentar miedos de una manera o de otra. Hermanos y hermanas, amigos y amigas. No es falta de fe, se llama vida. La pregunta es, ¿vas a permitir que el miedo te controle otra vez? ¿O vas a tomar el riesgo de fe debido a que sabes que Dios te ama? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué riesgos como los que José tomó te está pidiendo Dios que tomes hoy? Yo estoy seguro que Dios está pidiendo algo y tú no lo has hecho porque tienes miedo. Tú decides, o te estancas y quedas ahí, o avanzas y confía, obedeciendo a Dios. Mucha gente piensa que vivir una vida obediente de fe significa poner la mente en neutral, ¿verdad? Y dejar que Dios te dirija donde quiera, como si fueras un robot. Eso no es así. Dios nos dio un cerebro, usémoslo. Usa tu cerebro. No es falta de fe. La razón nunca estuvo peleada con la fe. Y eso es invención humana. La razón implica también la fe. Lucas, capítulo 10, versículo 27, la palabra dice así. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos enviaron a alguien a preguntar algo a Cristo para hacerlo caer en contradicción. Señor Jesús, de todos los mandamientos que hay, rabino, ¿cuál es el principal? Jesús dijo, a ver, estudias y no sabes, ¿qué dice la ley? Y Cristo resume 654 leyes en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué es eso? En la obediencia tienes que involucrar tu cerebro. Tienes que pensar en el tipo de vida que Él quiere que tengas. La razón no está peleada con la fe. ¿Por qué te comento eso? Porque José usó el cerebro cuando regresó a Israel. Él pensó, él sabía el riesgo. Y esto no fue falta de fe, fue inteligencia aplicada a la fe. O la fe aplicada a la inteligencia, como tú lo quieras ver. ¿Qué hizo José ante el mandato de Dios de regresar a Israel? Miren eso. Mateo capítulo 2, versículo 21-23. El ángel había dicho, regresa a Israel, pero no dijo qué ciudad. Regresa a Israel, pero no dijo qué ciudad. Mateo 2, versículo 21 al 23. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Déjame comentarte algo. Aquí algo muy curioso. Ok. La persona que nacía en Nazaret no era conocido como Nazareno. Era conocido como Nazario. Era conocido como Nazareno. Ahora, aquí el detalle, conocido como Nazareno. La palabra Nazareno viene de nací. Nací significa eso. Algo pequeño que creció y hoy es grande. Algo pequeño
que cresceu e é grande. Uma coisa é haver nascido de Nazaré e outra coisa é ser nasci. É a palavra que se usa aqui. Qual é a diferença, pastor Ângelo? É enorme. A palavra que se usa aqui designa algo que, sendo pequeno, cresceu e hoje é enorme. Jesucristo nasceu em um lugar miserável. Foi colocado em um lugar pobre, onde os animais comiam. Nasceu em uma cidade olvidada e abandonada de Israel, Belém. Sin embargo, é enorme. O mais humilde é o mais grande. ¿Se dan conta disso? Essa é a palavra que se usa aqui. É incrível como, a través de los años, hace confusão com essas duas palavras. Não, Cristo não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém. Pero era nací, significa algo pequeno que cresceu e se hizo enorme. Nazaré é onde a Bíblia profetizou que Cristo iba a vivir. Vai vivir aí. Se traslapam os nomes, verdade? Assim que José estava exatamente no centro da vontade de Deus. Nasceu em Belém, Cristo, e cresceu em Nazaré. Era nazareu, se havia crescido na cidade de Nazaré e nasceu pequeno, se transformou em algo enorme. E chegou aí mirando a situação, ou seja, José era muito inteligente, obedeceu em fé, mas era muito seu cérebro não foi opacado por la fé, isso foi. Ele pensou como chegou a Nazaré, porque sabia que era mais seguro para seu filho. Analisou a situação, a política, o filho de Herodes como governante. Se deu conta de que não era um lugar seguro para estar e dedicou sua mente a Deus para crescer em fé. Pero de todos os lugares para viver, o mais seguro era Nazaré, já não era Belém. Lo normal seria regressar a Belém, porque daí era. A pergunta é: ¿dónde obtenemos a direção de Deus para nossas vidas em fé e em obediência? Como lo hacemos? É muito provável que Deus não vai enviar ángeles que nos digam diretamente o que temos que fazer, pero sí temos a guiança de Deus, cientos e cientos e cientos de páginas de sua palavra, a palavra de Deus que nos guia, regras de fé e conduta. Aunque não venga um ángel a dizer o que tens que fazer, tu lê a Bíblia e sabes o que tens que fazer e o que não tens que fazer. Para viver uma vida de obediência, necessitamos conhecer o que Deus nos ha dicho. Quedou plasmado em sua palavra. Eu estou seguro que Deus te habla através de sonhos, de visões, de profecias, de cânticos, de alabanzas, verdade? Pero todo isso passa por um filtro, se chama Bíblia, a palavra de Deus. Deus nunca te vai enviar um ángel que te diga algo que não está na palavra de Deus. Deus nunca te vai a dar um sonho que a palavra de Deus não respalde. Todo passa por a palavra de Deus, regra de fé e conduta. Desgraciadamente, há cristianos muito emocionais que creem mais em visões e em sonhos que na palavra de Deus. Não hagas isso. Primeiro é a Bíblia em tu vida. Todo sale de aí. Todo. Mateus 7, versículo 24, a palavra diz assim: Qualquera, pois, que me oye essas palavras e las hace, le compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. Essa história é fascinante e é rápida. Casa sobre a roca. ¿Te imaginas algo? Dois homens, vecinos, porque a tempestade que vino azotou ambas casas. A história, a parábola que Cristo menciona dá a entender que a mesma tempestade que azotou uma casa, azotou a outra, então eram vecinos. Um deles começou a construir, escavando para cimentar a casa, pero nada mais se cansou. E quando todo estava bem, construiu sua casa sobre a arena. E já se acostou aí em sua hamaca, a tomar, se for agora café, pero não sei tu, aí na hamaca, e vendo como trabalhava seu vecino. Ele estava descansando, casa construída, ele tranquilo. Mientras o vecino seguia escavando, e escavando, 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 hasta que chegou a la roca. Quitou toda a pedra e sobre a roca construiu sua casa. Eram duas casas idênticas. Qual foi a diferença? A tempestade. A casa construída sobre a arena se foi. Pela casa levantada sobre a roca e com muito trabalho, essa permaneceu aún depois da tempestade. As casas são seus sistemas de valores cristianos.
Esse é o teu caso. Sobre que estás construindo tu sistema de valores? Sobre quê? Sobre a arena ou sobre a roca? Se é sobre a arena, é fácil, mas não vai resistir. Se é sobre a roca, é difícil, mas vas a perseverar e seguirás adelante. ¿Te imaginas a dos personas que se congregam en la misma iglesia? Tienen el mismo pastor, se sentam casi que lado a lado en las mismas sillas, escuchan las mismas predicaciones, entonan las mismas alabanzas. Y sin embargo, cuando vienen los problemas, uno cae y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Donde ambos fundamentaron su fe, sobre la arena ou sobre a roca. Ponte a pensar, isso implica obediência também. Isso implica obediência também. Temos a palavra de Deus para ajudar-nos a viver uma vida com uma relação de obediência hacia Deus. A Bíblia não é um livro mais, não são fábulas. É a carta de amor de Deus para nós, uma carta de instrução do Padre que nos mostra como viver a classe de vida que Ele quer dar-nos, pero em obediência. Te digo algo, mais bem te aconselho a que antes de ler a Bíblia, haz como assim o salmista, Salmo 119, versículo 33 e 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, e lo guardaré hasta el fin. Dá-me entendimento e guardaré tu lei, e la cumpriré de todo coração. Estamos terminando. Podemos definir a obediência hacia Deus em uma palavra: adoração. Significa hacer o que Deus te pide, sem reserva e sem dúvida. Não posponer, sino hacerlo sem demora. Porque aqui vai a outra equação bíblica. Todo padre sabe que a obediência tardia é desobediência imediata. Te vou repetir. Todo padre, toda mamá sabe que a obediência tardia é desobediência imediata. Acuérdate de que Deus não te deve nenhuma explicação ou razão de todo o que te pide que hagas. O entendimento pode esperar, pero não a obediência. Entende depois, obedece ahorita e depois vas a entender. A obediência instantânea te ensinará mais acerca de Deus de lo que toda uma vida de discussões e estudos bíblicos, te lo puedo asegurar. É mais, nunca entenderás alguns mandatos hasta que los obedeces, porque a obediência abre tu entendimento. O problema é que a vezes tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Uma obediência parcial. Queremos selecionar, ¿verdad?, as ordens que recebimos para obedecer. Seleciona essa sim, essa não. Bueno, hacemos uma lista de los mandatos que nos agradam e los obedecemos, mientras ignoramos los que parecem lógicos e não são cómodos para nós. A pergunta é: ¿tú crees que Deus se agrada disso? ¿De verdade? Não. Aprendan outra equação bíblica. Obediência parcial é igual a desobediência total. Obediência parcial é o mesmo que desobediência total. Hermanos e hermanas, estamos falando de obediência. O tema de hoje foi obedecer a Deus. A palavra de Deus é clara em que não te puedes ganhar a salvação. Nadie gana a salvação. É por graça, não é por tu esforço. Não é por tu esforço. Pero como hijos de Deus, le podemos dar um regalo ao Padre. ¿Sabe que regalo? A obediência completa e total. Esse é o regalo que podemos entregar ao Padre. Obediência completa e total. Porque qualquer acto de obediência, hermanos, hermanas, amigos e amigas, é um ato de adoração. Oremos para que Deus nos ajude a obedecer e que sigamos hacia a meta. Que nadie nos estorbe nessa obediência. Oremos. Senhor Jesus, graças por esta noite, Senhor, graças por essa enseñança, graças por tu palavra, Senhor, tu palavra é vida para nós. Perdona-nos, Senhor, as vezes em que não te hemos obedecido. Perdona-nos, Senhor, as vezes em que colocamos obstáculos para a obediência total. Obediência parcial, Senhor, é desobediência total, lo acabamos de ver. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer-te em todo,
para que a través da obediência, a través da acção, Senhor, podamos adorarte a través de nossa obediência. Ajuda-nos, Senhor, e sei que Tu lo harás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pongamos em prática o que acabamos de escutar hoje, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Nos vemos domingo. Que Deus te bendiga.